Olá, boa tarde. Chamar aqui nossa convidada. Olá, tudo Oi, bem? Cris, tudo bem? Eu estou bem, e você? Bem, também. Obrigada. Eu Que estava bom. assim com um delay na minha internet. Tentei te chamar, deu algo, mas agora funcionou. Tudo bem? Eu estou bem, e você? Bem também. Obrigada por estar aqui com a gente. Preparei meu chá, ó, tá aqui, sugestão sua. Muito obrigada por ter recebido o nosso convite aqui do Desafio da Imigrante para falar um pouco sobre a criança e a tecnologia, né? Eu vou deixar que você se apresente e estamos felizes aqui de receber você. Para mim, numa tarde chuvosa de outono. E para você? Aqui o tempo em São Paulo está meio estranho. Já abriu o sol, já É, fechou, agora já está nublado de novo, mas aqui é normal. A gente sabe que é assim mesmo. é. Mas ao menos vocês vão ter um Natal quentinho. Nós vamos passar provavelmente na neve. E dentro de casa, porque estamos com muitos casos de corona, infelizmente. É, Cris, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui online conosco. eu queria agradecer o convite, viu? É um prazer participar, poder compartilhar um pouquinho aí com vocês do que eu sei. Atualmente eu sou professora de desenvolvimento infantil em uma creche. Eu moro em São Paulo, mas eu trabalho na cidade de Osasco, que é uma cidade aqui bem próxima. E nas Uhum, redes sociais eu compartilho conteúdo sobre tecnologias digitais na educação, tanto aqui no Instagram, uhum. eu tenho um canal no YouTube, tenho blog, enfim, estou aí em várias redes. É, tem que nos encontramos. Na pandemia eu Sim. estava procurando sobre. Porque na pandemia aconteceu uma explosão gigante de aulas online, né? Eu estudo, ah, eu curso pedagogia online, mas nós fazíamos prova presencial. E com a pandemia ficamos assim no sistema de fazer provas online. E eu confesso que mesmo estudando online, eu tive uma certa dificuldade de me acostumar também a fazer provas online. E eu queria que você falasse um pouco, você que é especialista em tecnologia na educação e também uma pedagoga, como foi, Cris, para as crianças que você conviveu, as pessoas que você também, com o seu trabalho, ajuda, né? Que você tem curso, né, sobre tecnologia na educação, e até recomendo, depois ela vai deixar o site tudo certinho. Como foi, assim, essa explosão de todo mundo, de repente, ter que fazer tudo online? Olha, eu acho que foi complicado para todo mundo. Eu confesso que até para mim foi Uhum, complicado, principalmente pela faixa etária com que eu trabalho. Como eu trabalho em creche, o ano passado eu estava em duas turmas, né? De manhã eu tinha uma turma de maternal uhum, 2, que são crianças de 3 a 4 anos, e à tarde era uma turma de maternal 1, que eram crianças de 2 a 3, né? E uhum, aí eu pensei, vai ser tranquilo, né? Porque eu domino a tecnologia, fazer uma aula online, montar um formulário, enfim. Mas eu confesso que eu tive muita dificuldade, né? Primeiro porque em uhum, creche, com os muito pequenos, a gente não trabalha com tecnologia, né? uhum. Por É. inúmeros motivos. Eu sei que alguns países trabalham, começam já com eles bem pequenos, mas aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, principalmente na escola pública, né? E Uhum, aí, um desafio muito grande, porque educação infantil é muito contato, né? A gente precisa muito desse contato com a criança também precisa muito desse contato. Não é simplesmente só jogar atividade, né? Tem uma uhum, troca de afeto com as crianças, enfim, não que a gente não consiga isso através da tecnologia, mas é muito mais complicado. E aí, na creche uhum, onde eu trabalho, nós recebemos uma orientação de enviar para as famílias as atividades através de um formulário. Então, era para a gente utilizar o formulário Google para criar como se fosse uma trilha de aprendizagem para essas famílias, para que elas dessem continuidade nesse trabalho em casa. E uhum. aí, para mim, montar um formulário é muito tranquilo, né? Porque eu domino o formulário. É. Só que aí eu montei o primeiro formulário
E aí, quando eu terminei, eu li aquele formulário, eu pensei, Uhum. gente, esse formulário não é para criança, porque a criança ela não lê, não é a criança que vai pegar o celular para ler esse formulário e fazer essa atividade, são as famílias. Uhum. E aí é uma linguagem totalmente diferente, porque você está falando com pessoas que não têm nenhum preparo pedagógico e nem devem ter, né? Não estou falando isso no sentido de cobrar isso das famílias, mas a gente Uhum. precisa ter esse cuidado, né? Então eu precisei refazer todo o formulário numa linguagem adequada para essas famílias, né? Para que eles pudessem dar continuidade. Então eu acredito que nesse momento da pandemia, mesmo quem domina as tecnologias, teve muita dificuldade, né? Uhum. Principalmente quem trabalha com os muito pequenos. Porque a gente tem que repensar tudo, né? Quando você está na sala de aula, você está muito confortável porque é o seu ambiente. Mas você não sabe qual é o ambiente desse aluno, né? Independente se é criança ou se é um adulto, todo mundo teve dificuldade, né? Uhum. Então acredito que foi um momento aí de muito aprendizado para todo mundo. Eu confesso que eu aprendi muito mesmo na pandemia. Eu tive que rever É. muito, me desconstruir muito durante essa pandemia. Uhum. E com essa experiência que você teve, assim, de ter que passar para os pais, assim, todo esse conteúdo online, e também com as pessoas que você trabalha, que eu acompanho seu Instagram, eu vejo que você tem interação com outras professoras, assim. Eu queria que você tirou alguma experiência, como as crianças lidaram com isso? Porque o meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, e para ele foi extremamente estressante fazer tudo online. Foi assim, colocar ele um pouco no. É engraçado, porque assim, eles jogam, né? Videogame, brincam no computador e tudo, mas quando é para aprender, parece que a mente funciona de uma outra maneira. Assim. Você percebeu essa mudança e qual dificuldade eles tiveram assim, para lidar com isso? No Eu acho muito aprender legal. online, né? Eu acho muito legal você falar do seu filho, né? Porque a gente pensa, os adolescentes tiraram de letra, né? Porque eles dominam a Uhum. tecnologia, né? Os nativos digitais, a gente É. não precisa ajudar. E eu vi muitos Uhum. professores que simplesmente jogavam a atividade, né? Falavam, olha, acessa tal plataforma, faz tal atividade, me entrega. E aí não teve nenhuma instrução, né, para esses alunos. Uhum. Então, acho que foi um momento aí da gente cair em si de que não existe esse nativo digital. Como você falou, eles gostam muito de jogar e se dão muito bem com os jogos, um pouco ali com as redes sociais, né? Sabem Uhum. criar um perfil, entendem como ela funciona, mas coisas simples, como criar uma conta de e-mail, entregar uma atividade para o professor, Uhum. responder o professor de forma adequada, a gente viu que isso não acontece, né? Então, a gente tem muito ainda o que repensar sobre o uso das tecnologias digitais, não só na educação, mas no nosso dia a dia, né? Tem que repensar muito Uhum. isso. Como que a gente tem apresentado as tecnologias para os mais novos, né? Por que a gente Uhum. espera tanto deles? Será que eles têm tanto a oferecer assim para gente, né? E aí, Uhum. com os pequenos, eu acho que foi uma experiência bem interessante, assim. E, na verdade, o que as crianças queriam, pelo menos essa faixa etária que eu trabalho, para fazer atividade com eles é complicado, porque assim, na sala de aula, eles já perdem a atenção muito rápido, né? As crianças muito pequenas, elas não têm esse tempo de atenção, essa janela de atenção na mesma proporção que um adulto, por exemplo, né? Então, dependendo da Uhum. atividade, em 5 minutos a criança já perde interesse, em 10 minutos ela já Exato. perde interesse. Isso em sala de Uhum. aula no presencial. No online é muito mais complicado, né? Uhum. Porque tá cada um na sua casa. Às vezes a criança acaba ficando sozinha com o celular, mesmo crianças pequenas de 3, 4 anos. Tem ruídos atrás de pessoas, né? Das Sim. situações que acontecem em outros cenários na casa. E aí, ao invés da criança prestar atenção em você, ela está prestando atenção nas outras crianças, porque olha a casa do amiguinho, olha o irmão do amiguinho, olha o Uhum. brinquedo do amiguinho, né? Então é Uhum. muito mais desafiador para você prender a atenção dessas crianças. E a É. grande maioria, elas realmente não tinham interesse na atividade, elas queriam conversar, elas queriam contar o que estava acontecendo com elas no dia a dia, que elas não podiam Uhum. sair, que não tinha com quem brincar.
Então aí a criança realmente ela não vai ter atenção na atividade. Você tem que tentar trabalhar essas habilidades de uma outra forma, com outro tipo de conversa, né? Então Uhum. foi realmente muito desafiador. Continua Eu sendo, né? imagino. É. Nós temos, eu vou te falar o que está acontecendo aqui na Europa no momento. Nós estamos com uma explosão de casos de corona e eu acho que isso vai se estender um pouco para o Brasil ainda o próximo semestre. Então, tem uma grande chance de ainda ficar online, né? As aulas e as atividades. Vamos ver. Tomara que não. Eu tenho uma pergunta aqui antes, sempre nós conversamos antes da live para alinhar os assuntos e tudo. Uma curiosidade, isso que você falou, né? Que eles têm redes sociais, sabem fazer o perfil, sabem jogar, mas no momento de aprender, né, tiveram uma dificuldade de associar, né? Isso. Mas, Cris, você também não acha um pouco? Isso eu converso com algumas pessoas. Eu estudo tecnologia, independente. Eu tenho um mentor que me ensina tecnologia e eu faço curso dentro de uma plataforma, né? E esse mentor me ajuda com esses. Ele é como meu professor, assim, só nós dois. E eu falei com uma pessoa dessa plataforma que eu fiz o curso e falo com o meu professor também, que eu acho eu acredito um pouco que a tecnologia é uma coisa um pouco, não sei se seria essa palavra, mas meio mística para as pessoas, porque eu acho que às vezes ela é colocada de uma maneira, eu não sei se é falta de tato de quem domina a tecnologia ou se nós ou se ela é assim, mal interpretada pelas pessoas, mas eu ainda vejo que a tecnologia é muito. Não chega para todo mundo, né? Da forma que poderia, do potencial que ela poderia chegar. Eu não sei se você que trabalha com isso tem essa impressão também. Que nós temos ainda que saber muito, assim, trabalhar, quem domina isso, trabalhar, como chegar de uma linguagem que as pessoas entendam isso. Eu concordo plenamente com você. A tecnologia não chega para todo mundo, né? Uma Uhum, coisa que eu não gosto muito é quando falam: ah, a tecnologia veio para ficar. Agora não tem como mais viver sem tecnologia, não tem como mais dar uhum, aula sem tecnologia. Aí eu falo, uhum, mas para quem, né? Porque a gente sabe uhum. que tem lugares que não chega tecnologia, né? Exato. O professor continua dando aula utilizando lousa e giz, e é porque ele quer, né? Porque ainda tem essa fala, o professor usa tecnologia porque ele não quer. Será que ele não quer? Tem lugares que realmente não chega. Tem lugar que mal Uhum, chega caderno, que mal chega alimentação para essas crianças, enfim, né? Eles têm o básico do básico. E aí, como que a gente vai falar de um mundo só de tecnologia, né? Eu não acho que eu vou estar viva para ver isso, né? Um mundo aí onde todo mundo tem acesso à tecnologia, onde a gente faça tudo só através da tecnologia, né? E eu acho sim que a gente precisa continuar conversando muito sobre o uso de tecnologia. Essa coisa de a gente tem esse costume de falar, eu domino tecnologia, mas eu acho muito complicado. Eu uhum. mesmo não acho que eu domino nada, né? Porque existem tantas tecnologias, tantos aplicativos, tantos softwares, tantas maneiras diferentes de você utilizar. É um aprendizado constante, né? Uhum. E uma coisa que eu falo muito, principalmente para os professores, a gente não precisa dominar a tecnologia, né? Porque quando a gente fala dominar, as pessoas têm uma visão de que você precisa saber de tudo, né? Eu preciso conhecer todos os aplicativos, eu preciso saber utilizar todos os aplicativos, enfim. E o que eu acho que as pessoas precisam focar é no que é necessário para elas. Porque às vezes Uhum. não adianta, por exemplo, eu preciso editar um vídeo, mas é um vídeo simples. Eu não preciso Uhum. de um super editor de vídeo. Um editor de vídeo simples, ele vai ali sanar as minhas necessidades, né? Uhum. Então, as Uhum. pessoas muitas vezes elas querem começar pelo super avançado, mas a gente É. pode começar pelo básico, por aquilo que Uhum. atende a sua necessidade, com o tempo a gente vai evoluindo. Então, acredito que tem muita coisa ainda para a gente desconstruir em relação à tecnologia, para poder começar a construir de novo de uma forma aí mais significativa. Uhum. Inclusive, as pessoas têm uma impressão
que quem é desenvolvedor, eu vou te falar pelo grupo da faculdade, fiz quase um ano de faculdade, saí, porque para o que eu queria mais específico, eu preferi estudar independente. E é engraçado que eu vou ter duas pessoas muito fera em tecnologia esse mês aqui nas lives e nós vamos falar sobre isso também. As pessoas acham que quem trabalha com tecnologia domina tudo. No geral, quem é muito bom na tecnologia domina aquele assunto. Se ele é desenvolvedor de software, ele só sabe aquele assunto do desenvolvimento de software. Se ele trabalha com inteligência artificial, ele sabe, eles são muito bons porque eles estudam aquela coisa específica. Não é que o cara que é muito bom, ou a mulher que é muito boa em software, também é muito boa em banco de dados, também é muito boa em outros assuntos da tecnologia. Não é. Por exemplo, eu quero ser desenvolvedora de jogos e apps. O meu namorado trabalha com cybersecurity. Ele sabe tudo de cybersecurity. Eu vou conversar de jogos com ele, ele não sabe nada, ele não sabe nenhum das linguagens que usa. Então, tem que, realmente, você tocou num assunto muito legal. Tem que quebrar esse mito que tecnologia é saber tudo. Não é, não é. Por exemplo, Não é, porque não tem como. Não tem como a gente saber de tudo, né? A gente que é da área da tecnologia, a gente tem melhor essa visão, né? Principalmente a gente já fez faculdade nessa área. Tem partes da tecnologia que eu detesto. Eu detestava estrutura de dados. Eu detesto até hoje banco de dados, né? Depois eu até passei a gostar um pouco de estrutura de dados, porque eu falei, não, na verdade, é uma disciplina que eu fiz 3 vezes na faculdade, né? Eu detestava, quando chegou na terceira vez, eu tinha que passar, eu falei, deixa eu entender um pouco melhor. E até comecei a gostar, né? Mas não é algo assim que eu vi serventia. Então, dentro da tecnologia, não tem como, é humanamente impossível, né? Chega a não ser saudável a gente tentar dominar tudo. Quantas linguagens de programação existem? Imagina um programador tentando dominar todas essas linguagens. Ele precisa focar em uma. E cada um defende a sua, né? Cada desenvolvedor. Não, é melhor você fazer jogos com Java. Não, JavaScript é melhor. Ah, o Java já é antigo, agora é o Kotlin. Não, né? Então, também tem essa discussão, assim. Por isso que isso que você está falando, é melhor você procurar o que é melhor para você. O que você se adapta, né? Exatamente, trazendo aí para algo que às vezes o pessoal tá pensando, gente, do que essas doidas estão falando, né? Mas trazendo para uma situação simples, igual você falou das linguagens, né? Uns preferem Java, outros preferem PHP, por exemplo. Algo simples, né? Uma discussão simples do dia a dia, né? Aqueles que preferem o editor de texto Word, aqueles que preferem o Google Docs, né? Você domina os dois editores? Ninguém domina os dois editores, né? Se hoje eu precisar deixar de utilizar o Google Docs e utilizar o Word, eu vou conseguir usar, porque editor de texto é editor de texto, a base é a mesma, né? Mas é lógico que você tem o seu preferido, aquele que você sabe utilizar mais, né? Então, pegando por esse exemplo simples, a gente já tem essa noção de que não dá para você dominar tudo dentro da área da tecnologia. Tecnologia é um assunto muito vasto. E mesmo quando dentro da tecnologia você escolhe um assunto específico, né, como a linguagem de programação que a gente deu exemplo, ainda dentro dessa área da linguagem de programação você vai encontrar uma outra área mais específica ali dentro, né? Então essa coisa de, eu preciso dominar é perda de tempo, né? Não tem necessidade nenhuma. E essa questão da mulher na tecnologia, Cris? Qual é a sua vivência nessa? Porque nós sabemos, você é pedagoga, eu vou entrar no 6º semestre de pedagogia, e eu vejo que as mulheres têm um pouco de dificuldade de lidar com a tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia ainda é um tabu para as mulheres. Eu falo isso porque, por exemplo, eu estava num grupo de faculdade, uma faculdade grande, nós tínhamos 1.500 pessoas no grupo e 99% eram homens, assim, né? Pode parecer clichê, mas não é. Tem pouco, para mim, ao meu ver, tem poucas mulheres na tecnologia. E você tem assim, uma ideia, porque você que lida com isso um pouco mais no seu dia a dia do que eu, você acha
Você sabe o porquê? Você tem uma ideia? Você tem uma opinião sobre isso? Eu acho que é muito uma coisa cultural, né? Eu nunca fui incentivada a trabalhar com tecnologia, nunca, porque não é uma profissão de mulheres, né? Eu não gosto de falar desse jeito, mas culturalmente é assim que a gente fala. E aí, Uhum, quando uma mulher se interessa por tecnologia, eu não acho que ela receba muito apoio para ir para essa área. Quando ela chega num curso e vê aquele monte de homens fazendo gracinha, falando besteira, que é o jeito deles, ela já se uhum, intimida, né? uhum, Dependendo do professor que você pega no curso ou na faculdade, esse professor também, ele não vai te incentivar. Então, assim, você tem que ir com vontade, com uhum, determinação. Eu quero aprender sobre tecnologia e eu vou continuar nesse curso. Eu nunca tive esse problema, nunca me importei com isso. Não vou falar que foi fácil. Eu sempre tive sempre recebi muito preconceito em relação a isso, né? Desde as pessoas me desmotivando, falando que era um curso muito difícil, que depois não teria retorno financeiro, enfim, né? Quando eu fiz o curso técnico, eram 30 alunos, mulheres, só tinha eu e mais três. Elas, duas delas não chegaram nem até a metade do curso e uhum, terminamos o curso eu e outra, né? Mas assim, sempre fomos muito bem tratadas, tinham as brincadeirinhas, tudo, mas sempre com muito respeito. Tinha dos professores, tinha uma professora que era mulher nesse curso técnico, então para mim foi tranquilo. Eu tive muito problema quando eu fui trabalhar em uma assistência técnica. Trabalhei por 1 ano e meio. Então, quando eu uhum. cheguei na assistência, tinham 2 técnicos que eram homens, fizeram de tudo para que eu não continuasse. Eu fazia atendimentos fora, sempre quando eu chegava me perguntavam, mas cadê o técnico? Ele não vem? Eu falava, não, a técnica sou eu, né? Então, assim, você tem que estar muito certa de que é isso que você quer, Ah, para realmente ficar nessa área. E a gente sabe que as mulheres, quando elas se dedicam realmente a essa área, elas se sobressaem, né? Eu lembro de uhum, uma época que a Positivo, na fábrica da Positivo, na linha de notebooks, para montagem de notebooks, eles só contratavam mulheres, porque elas eram mais uhum, delicadas e aí a taxa de erro na montagem era muito pequena, né? Então, uhum. a mulher ela acaba se sobressaindo na área da tecnologia, mas por uma questão cultural, infelizmente, elas não se mantendo nessa área. Não é uma área Uhum, fácil, a gente sabe, e não é fácil só para mulher. Porque a gente que é da área sabe que tem muito homem com dificuldade, muito homem que desiste no uhum. meio do caminho, né? Então acho que as mulheres elas precisam insistir um pouco mais, porque é uma área deliciosa. Eu sou apaixonada por Eu tecnologia. também. É. Eu vi assim, por exemplo, a minha experiência nesse grupo que eu tive foi ótima, porque assim, eu não tive problema com, mas também assim, o moderador do grupo era, ele colocou regras, ele era super, só eram eu e mais duas meninas, o resto era tudo homem. Mas ele colocou regra também. Eu assim, eu costumo dizer que no caminho que eu decidi cursar a tecnologia, eu só encontrei pessoas maravilhosas, assim, tanto companheiro de curso quanto mentores. Eu tive muita sorte. É por isso que eu sempre. Eu vou trazer muito assunto de tecnologia aqui no meu Insta, porque eu quero que as mulheres também, que o nosso público, a maioria é mulher, por isso o Instagram se chama Desafios da Imigrante, e independente de onde ela esteja, em qualquer lugar do mundo, quando eu trago esse tipo de live para falar sobre tecnologia, é para elas saberem que é difícil? É, mas não é impossível. É se dedicar. A gente sabe que mulher um pouco tem às vezes um pouco mais de demanda. Eu tenho filho, eu trabalho, eu também eu curso pedagogia e a tecnologia é uma complementação, né? Que você tem que se dedicar. Tem dia que eu vou eu falo pro meu mentor, teve dias que eu chorei com ele na tela porque era difícil, eu não estava entendendo aquilo. E aí ele falou não. Na próxima aula você vai entender. Agora descansa, descansa tua mente. E eu entendi na outra aula. Quer dizer, é um processo, né? É uma coisa que não é fácil, mas como outras profissões também não são, mas as pessoas têm que entender que é uma realidade, né? Pelo menos aqui onde eu moro, por exemplo, quase você não vê dinheiro mais, você paga tudo com o seu celular ou com o seu cartão. Isso é tecnologia, é uma realidade,
né? Tem várias outras coisas que parecem boba, que a gente nem percebe, mas tudo da nossa vida está envolto em tecnologia e isso vai cada vez mais se expandir. Então, eu sempre tenho um pouco um discurso aqui de dizer para as mulheres que, nem que mesmo que você não trabalhe, mas tente entender um pouco sobre o assunto, se informar. E hoje, com a internet, tem um material vastíssimo para se aprender e se ver e falar sobre isso, né? Aqui, nós estamos aqui hoje Mas debatendo isso. durante a pandemia, eu acho que ficou muito claro, acho não, tenho certeza, que ficou muito claro essa necessidade das pessoas aprenderem um pouco mais sobre de tecnologia. E aí a gente não Uhum, está falando nem de aprender a programar, criar jogos, programas, nada disso, mas coisas uhum, simples, né? Você ir num caixa eletrônico exato. tirar dinheiro. Tem pessoas que têm medo, né, de Uhum, errar, de perder o dinheiro. Ai, meu Deus, se eu errar, para onde meu dinheiro vai? O que vai acontecer? uhum, Você solicitar um documento, né? Acho que o RG, pelo menos aqui no Brasil hoje, é só pela internet que a gente consegue. Sabe, coisas uhum. simples, coisas ali do dia a dia, pagar uma conta, né? Fazer Porque um durante a Pix, pandemia, né? Também é tecnologia, não é? fazer um Pix. Esses dias eu fui comprar uma roupa e a moça falou assim: eu peguei o cartão de débito. Ela falou: ah, pelo cartão não. Faz pelo Pix, porque aí eu não tenho taxa. Eu falei, Uhum, tudo bem, pago, né? Paguei pelo Pix, aí fui fazer no mesmo lugar, só que com outra pessoa, fui fazer uma outra compra. E eu achei muito legal, porque a moça falou assim: qual vai ser a forma de pagamento? Vai ser, eu falei, vai ser pelo Pix. Ela falou: olha, eu tenho o QR Code aqui, você sabe como fazer, né? Apontar a câmera. Achei super legal, porque ela tem essa é. consciência de que o Pix agora é uma coisa que todo mundo usa, mas né, Uhum, todo mundo usa não, né? Que a maioria tem utilizado, mas nem todo mundo sabe usar, né? Então ela teve esse uhum, cuidado de ensinar, né? uhum, Então eu sinto falta dessas coisas pequenas, sabe? Coisas simples que ajudam muito no dia a dia, que infelizmente as pessoas ainda não sabem por medo, né? uhum, Eu acho que a gente uhum. precisa começar por aí, por essas coisas pequenas do dia a dia. Eu acredito também. Um tema também, Cris, que nós conversamos antes de pular o roteiro de estar aqui presente nessa live, eu te falei um pouco como mãe, né? Eu sempre falo aqui no meu Instagram, meu filho, eu sou mãe. Eu falo da minha experiência como mãe de uma criança, uma adolescente, nem é mais criança. O medo que nós, mães, temos do excesso da tecnologia. O que você, como uma pedagoga e como uma especialista em tecnologia, poderia um pouco falar para as mães que estão aqui conosco na live e que irão assistir essa live em um outro momento? Eu não tenho filhos, tá? Uhum, O único contato que eu tenho com criança é realmente no trabalho. E de quando eu comecei a estudar sobre tecnologia, principalmente tecnologias educacionais até hoje, eu venho desconstruindo muita coisa. Então, lá no uhum, começo, eu já fui aquela pessoa super radical. Olha, daqui para frente tem que ser só tecnologia, nada mais de papel, é só celular, só computador. E aí, com os anos, conforme eu fui estudando, eu fui vendo que a coisa não é bem assim. Tanto por uhum, aquela questão que a gente já falou no começo, que a tecnologia não chega para todo mundo, né? E a uhum, gente precisa ter essa sensibilidade com essas pessoas que não têm acesso ou não têm conhecimento, enfim. E nos uhum, últimos anos, principalmente depois que eu comecei a trabalhar em creche, isso no final de 2019, eu venho estudado muito sobre o uso de tecnologias com crianças pequenas. Porque uhum, quando eu cheguei na creche, eu me lembro que eu entrei, olhei para aquelas crianças e eu ficava o tempo todo. Onde eu coloco tecnologia aqui? Que atividade de tecnologia eu faço? Como, sabe aquele desespero? Porque eu sou a pessoa da uhum, tecnologia. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E aí eu cheguei à conclusão de que a tecnologia realmente não tem que ser para todo mundo. Principalmente uhum, para as crianças muito pequenas, né? E aí tem um livro que eu li recentemente que me deixou muito assustada, né? uhum, Que ele chama Fábrica de Cretinos Digitais. Se eu não me engano, o autor desse livro ele é espanhol. É um livro uhum, sensacional. Eu ainda vou postar sobre ele no meu Instagram. Que ele uhum, fala muito, tem um capítulo que ele é específico para falar sobre as crianças bem pequenas. Ele fala sobre o uso uhum, da tecnologia no geral, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro quando eu comprei, que na capa dele está escrito assim: porque pela primeira vez
filhos têm QI inferior aos pais. Então, crianças, quem nasceu da década de 90 para cá, a gente tem tido uma queda de QI muito grande, né? Isso muito por conta do uso da tecnologia. E a culpa não é da tecnologia. A culpa é nossa porque a gente não sabe utilizar direito. Então, Exato. assim, crianças pequenas, né? Crianças muito pequenas, o que que eu tenho visto, né? A criança começa a chorar, o responsável já coloca o celular na mão dela. Aí a criança já sabe abrir YouTube, já procurar um vídeo. E isso, gente, às vezes a gente acha que colocando um vídeo educativo para a criança assistir, ela está aprendendo alguma coisa. Esse livro fala que a criança não aprende nada. Nós estamos matando as nossas crianças, matando o tempo Exato. dessas crianças, né? Porque no momento, mesmo que seja educativo o vídeo, aquele momento ali, ela tá assim, não, eu não sei se como se o cérebro dela desligasse, é algo assim que é só para ela se entreter, mas não é para acrescentar no intelecto dela. É Não algo sei se é totalmente isso. passivo. É, Isso, é algo não totalmente desafia passivo. ela, né, a pensar. Isso. E as crianças muito pequenas, elas precisam de interação humana, né? Elas precisam muito dessa Uhum, interação, que foi muito isso que a gente sentiu falta durante a pandemia. E aí você uhum, pensa, ah, mas no vídeo é uma pessoa que está falando com a criança, não é a mesma coisa, né? uhum. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, essa coisa de soltar o celular na mão da criança. Ah, só vai abrir YouTube. Mas que tipo de vídeo que ela vai se deparar no YouTube, né? Criança que tem acesso a Netflix, né? A gente teve toda essa polêmica uns meses atrás com aquela série Round 6, né? Por causa da Uhum. brincadeira da batatinha. Ah, porque agora as crianças estão aí brincando, né? Com essa brincadeira, falando sobre essa série. Por que que disponibilizam uma série dessa para criança? Gente, em nenhum Uhum. lugar que você for pesquisar, essa série é direcionada para criança. Essa série é Inclusive, direcionada para adultos. eu E vi aí, uma reportagem, eu vi uma reportagem sobre isso. As pessoas têm que saber que esses aplicativos como Netflix, Amazon, todo esse, eles têm um dispositivo que você pode proibir a sim, criança de ter certos acessos. Então, eu acho que meio é aquela coisa dos pais quererem responsabilizar, mas foi você que fez a assinatura e você tem que ficar responsável pelo conteúdo que seu filho está consumindo. tem um amigo meu que quando saiu essa série, ele falou sobre isso, né? O filho dele tem 4 anos, o filho dele Uhum, teve acesso a essa série, uma criança de 4 anos. Teve acesso a episódios da série, teve acesso a vários vídeos no YouTube falando sobre essa série. E aí ele veio falar mal da série, que a culpa era da série, a culpa era do YouTube. Eu falei, gente, mas por que que uma criança de 4 anos tem um celular na mão o tempo todo, tem acesso? Porque o celular era da criança. uhum. Né? Não é a criança que pegou o celular do pai, não. A criança de 4 anos, ela já tem um celular melhor do que o Nossa. meu. E aí eu falei, mas a culpa é sua. Quem colocou o Uhum. celular na mão da criança e deixou ela sozinha foi você. A culpa Exato. não é da Netflix, a culpa não é do criador da série, muito menos dos vídeos que ela encontra no YouTube. Então, essa Uhum. coisa da gente ficar responsabilizando o tempo todo a tecnologia não cola mais, né? E quando eu era criança, era a televisão, né? A culpa era da Uhum. televisão. Hoje em Exato. dia a culpa é do smartphone, é do Exato. YouTube, sempre tem algum culpado, menos os pais, né? É. Então, isso que você falou é muito importante. A Netflix tem Você consegue configurar um perfil que é específico para criança. Então, quando a Uhum. criança acessa esse perfil, ela só tem acesso a conteúdos que são para a faixa etária dela. Mas nem por isso os pais devem deixar essa criança sozinha. Porque Exato. será que aquele conteúdo infantil que está sendo disponibilizado ali condiz com a educação que essa família oferece para a criança? Será que não é um Uhum. pouco contraditório? Será que realmente vem de acordo? Então não dá para a gente deixar as crianças soltas. Do mesmo jeito que você não deixa uma criança solta na rua, quando você vai na feira livre, quando você vai na praça, quando você vai no shopping, por que que você deixa a criança com o celular ali sozinha, que tem Uhum. acesso a muito mais coisas, né? É muito mais perigoso. Então a gente precisa Uhum. repensar muito sobre isso. Eu tenho Concordo. falado muito das crianças bem pequenas, mas com os adolescentes a gente também tem que ter esse cuidado, com os adultos também. Tem muito adulto Uhum. utilizando tecnologia de forma errada, né? Então a gente precisa realmente começar a repensar muito o nosso uso. A gente usa muito as tecnologias de forma errada e para coisas pequenas do dia a dia que são essenciais a gente não consegue utilizar. Verdade. Eu tenho assim um problema com alguns aplicativos assim que
eu sou uma stalkeadora do meu eu Tá quero muito certa. saber. Não, eu sou, ele fica, mas eu tô nem aí. Eu sou mãe, eu sempre digo, eu sou mãe raiz, eu não sou mãe Nutella. Ele falou Isso pra mim mesmo. essa semana, mãe, para de falar de mim nas lives. Eu falei, meu filho, mas a live eu tenho que falar da minha vida. E você é a minha vida, você é a pessoa que eu educo. E o TikTok me traz assim uma preocupação, porque eu vejo assim criança mesmo assim muito que era para estar assim, não sei, assim, com vídeos bem comprometedores para aquela idade, digamos assim. E aí eu me pergunto assim, eu estava lendo outro dia sobre isso e eu falei até com uma amiga minha, que inclusive também é minha professora, eu falei para ela assim, nossa, eu queria entender um pai e uma mãe que deixa uma criança de 6, 7, 8 anos fazer certos tipos de challenge nesse TikTok. Ah, mas o celular é dela. Mas quem pagou o celular? Né? Os pais. Então, eles têm o direito de ter, primeiro, por ter financiado, e segundo, por ter que educar essa criança. E são crianças assim com gestos e comportamentos que não é adequado assim, para aquela idade. E não é um, dois, três, são milhões de vídeos assim. E aí eu me pergunto como assim, é um fenômeno isso? Aí as pessoas falam assim, ah, mas na TV também tinha, na época, né, daquelas músicas de descer até embaixo, não sei o quê. Falei, tinha, mas eu acho que era um pouco mais controlado que hoje. Não sei se você também tem essa impressão. Eu acho muito triste quando a pessoa fala, ah, mas antigamente também tinha. Eu acho que o ser humano ele evolui, né? A gente Uhum, estuda, a gente reflete, né? Porque antigamente era assim que a gente vai continuar, né? A uhum, gente mudou em muita coisa e precisa continuar evoluindo em muita coisa. uhum, A rede social, ela tem. As pessoas ainda acham que colocar qualquer coisa na internet, ela vai ficar famosa, tem o tal dos recebidos, enfim, né? Tem uhum, todo esse contexto que as pessoas buscam muito. Lá no uhum, TikTok tem uns casos bem interessantes, assim, tem uma senhora que até minha mãe que acompanha ela e sempre me fala, né? Eu não, uhum, não sigo muito TikTok. Mas minha mãe conta a história dessa senhora, né? Que ela teve que mudar de cidade para cuidar do pai. Ela começou a fazer lives para contar da vida dela e pedir ajuda. E aí ela recebeu muita ajuda financeira, material de construção, ela construiu uma casa fazendo live, né? Então, e tudo bem, é um caso específico, é uma senhora que precisava de ajuda, né? E conseguiu uhum, ser ajudada. Mas tem alguns uhum, casos que as pessoas ficam nessa coisa de ser famosa a qualquer custo nas redes sociais, né? E uhum, acabam uhum, expondo as crianças de uma forma totalmente desnecessária. Eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, teve um caso bem grave no YouTube. É uhum, uma família, eu acho que eles são de Belo Horizonte, Minas Gerais, não me lembro ao certo agora. E aí, uhum, quando a menina mais velha era bem pequena, a mãe começou a fazer vídeos para o YouTube. Só que essa uhum, menina foi crescendo, entendendo como as coisas funcionavam, e não era algo que essa menina queria mais fazer, né? Porque eram uhum, vídeos assim que a mãe ridicularizava ela, o pai era muito passivo, a irmã mais nova também incomodava muito ela. Enfim, a menina não queria mais participar desse uhum, tipo de coisa, né? E a mãe uhum, continuava insistindo, continuava obrigando. Isso acabou afetando a vida social dela, principalmente na escola. Enfim, acabou virando caso de polícia, né? Mas a mãe queria continuar, porque já tinha os patrocínios, tinha os recebidos, enfim. Falta reflexão, né? Que eu fico até sendo, uhum, acabo sendo repetitiva, porque eu tenho muito falado sobre isso. Falta refletir sobre o uso da tecnologia, né? Será que uhum, estar nas redes sociais a qualquer custo vale a pena? Será que esses recebidos, essas publis, né, que as pessoas fazem, vale a pena? Para quem uhum, realmente leva isso como profissão, que tem vários casos, né? Não estou condenando isso. Tem vários casos que a pessoa tem isso como profissão, faz direito, faz com respeito, tem todo um cuidado no conteúdo que apresenta, tudo bem. Mas nesse uhum, caso que você começa a expor a criança, crianças muito pequenas que às vezes nem têm noção do que elas estão fazendo,
E vídeos que a gente sabe que depois que cai na internet não tem como apagar, né? É um caminho sem volta. Exato. É. Isso E vai a internet tem influenciar. todo tipo de pessoas também. Isso que me preocupa sempre nessas questões, assim, quando eu digo o acesso que essas crianças têm na internet. Porque nós esquecemos que a internet. Assim, eu vi um documentário na Netflix que haviam. Se chama Deep Web, eu não sei se você já viu. Sim. Assim, eu não recomendo assistir depois. Você não dorme mais pensando, meu Deus do céu, o que existe no mundo. Mas eu vi um dos episódios, é, esses hackers, eles entravam no iPad da criança, eu não preciso dar uma aula aqui de cybersecurity, porque as pessoas, né, devem ter a consciência que existe muitas maneiras de se entrar, se a pessoa estuda e sabe, ela entrar no computador de uma pessoa sem precisar da senha, e eles entravam em tablets de crianças, que geralmente ficava no quarto, né? Eles ligavam a câmera, e aí no momento que a criança ou estava saindo do banho ou alguma coisa, eles filmavam isso para vender depois para aquelas pessoas que você sabe que gostam desse tipo de material. Então, quando eu vejo criança muito pequena com poder de ter um smartphone na mão, me preocupa um pouco, porque é uma terra livre a internet, tem de tudo, de tudo. E assim, pelo meio que eu vejo e que eu também falo, eu percebo que os pais não têm muita preocupação, não, em, em estar vendo e percebendo o que as crianças estão fazendo. Eu digo sempre assim, a tecnologia é como o açúcar, o álcool, depende do que e do quanto você consome. É uma coisa que está aqui, é real, né? Mas é nossa responsabilidade saber o quanto e o que se consome. Ela não vai desaparecer, né? Ela tá aí para todo mundo. Tá aí o acesso. Ela traz muitas coisas positivas, isso é óbvio, né? Nós não poderíamos estar interagindo aqui agora falando sobre esse assunto que eu acho super importante se não fosse a tecnologia. Nós não teríamos uma vacina tão rápido como tivemos do corona se não fosse a tecnologia, isso é óbvio, onde médicos e biólogos e tudo se, né, conectaram do mundo inteiro para resolver um pouco mais rápido tudo isso. Mas eu acredito que é muito do que você consome, do que você faz com aquilo, né? Do que eu assim, com meu filho, eu sempre falo para ele, olha, eu te confesso, eu não compro nada para ele dessas coisas. Ele ganha tudo do pai. Eu sou meio, sabe, radical um pouco assim no sentido que eu acho que uma criança não precisa de tanto, assim. Eu acho que tem que ter mais como o pai compra, eu não, né? Enfim, mas eu acho que existe, assim, quem puder e deveria ter, assim, um conselho que eu poderia dar para os pais, assim, faça um controle mesmo. Existem dispositivos que você pode colocar no celular que travam muitas coisas, que não deixa a criança acessar e que tem um histórico do que a criança consumiu naquele aparelho. Se eu fosse dar um conselho como alguém que estuda, eu faria, com certeza. Você falou de uma coisa bem interessante, né? Que parece que os pais não estão preocupados. Realmente não Uhum, estão. Alguns porque realmente não estão e outros é por falta de conhecimento, igual você falou. uhum, Comecei a assistir uma série na Netflix e depois eu não consegui dormir. A partir do momento uhum. que a gente entende sobre o assunto, a gente entende realmente como as coisas funcionam e aí é onde vem a preocupação. Essa internet que a gente tem acesso, se eu não me engano, ela é só 5% da internet como um todo. Essa Deep Web, né, que é a internet onde acontece esse monte de coisa de errado, ela é muito maior do que essa internet que a gente tem acesso, né? Quando você faz uma pesquisa no Google, esses resultados que vêm, o Google ele só pesquisa em 5% da internet. Então as pessoas Uhum. não têm noção do que é a internet de verdade, né? Do que realmente Exato. acontece. Quando a gente começa a assistir filmes que falam sobre a Deep Web,
documentários que falam sobre a Deep Web, igual recentemente eu assisti uma série na Netflix que chama Startup, que fala bastante sobre essa questão da Deep Web. Você começa a ficar aterrorizado. As pessoas não têm noção do que acontece ali, né? Do que se vende ali, igual você falou, né? Vídeos de crianças pequenas, o pessoal vende arma, o pessoal vende droga, enfim. Tudo que você precisar, você Também encontra ali. comunidades terríveis, assim. Que, por exemplo, a criança está na adolescência, naquele momento revolta, que é o que eu estou sofrendo aqui em casa, com o meu aborrecente, que a mãe não é referência e o pai, é sempre outras pessoas. Ele vai vir, ele tem certeza que ele vai. Minha mãe, para de falar de Minas lá, fala. Ele é minha referência, eu tenho que falar. E aí, essas comunidades recrutam, né? Eles falam aquilo que o adolescente quer ouvir, né? E aí também entram na cabeça da criança, né? Para fazer uma espécie de lavagem cerebral contra os pais. Eu vi um documentário sobre isso e fiquei muito chocada. Muito chocada. Por isso que eu acredito que nós temos mesmo que ter um controle. Porque, assim, eu acho que foi numa live que eu comentei aqui com uma psicóloga que os pais pensam que, meu filho tá no quarto jogando, pelo menos ele não tá na rua. Talvez seria melhor ele estar brincando lá Eu ia em falar algum lugar exatamente isso. do que no computador. Exato, eu ia falar exatamente isso. Às vezes na rua tá menos perigoso ele jogando bola ali na frente de casa do que trancado dentro do quarto com acesso à internet. A gente não Porque tem é um noção mundo. do que eles encontram. Eu concordo plenamente. É assim um tema que dá para ser muito explorado, dá para ser muito falado. E uma coisa assim, eu falo isso com o meu mentor. Por isso que eu quero trazer pessoas da tecnologia aqui nesse Instagram para falar sobre isso. Eu acho importante. As pessoas não têm ideia do poder da tecnologia. E poucas pessoas dominam esse tema. Você sabia? E isso me preocupa um pouco. Por exemplo, todo mundo acredita que o Instagram é. Todo mundo fala, o algoritmo do Instagram, o algoritmo do Instagram. Espero que não leve bloco para falar isso aqui nesse vídeo. Mas, gente, o algoritmo do Instagram é muito mais que fazer a live naquele momentinho para ter os likes. Isso aí é muito. É uma matrix, eu falo. Eles colocam lá, né, o jeito que o algoritmo funciona. As pessoas que acham que entendem sobre isso vendem cursos a 3, 4 mil reais para dizer para você o momento certo de você fazer isso. Qual cor você usa no seu Instagram, qual público, nicho, isso. Gente, é muito mais. É muito mais a fundo a coisa. Eu falo para minhas amigas, né? Às vezes tem aqueles anúncios, né? Coloca seu e-mail, não sei o quê. Aí eu falo assim, gente, vocês não tem que ter medo disso. Isso aí não é o problema que vai roubar seus dados. Os seus dados já foram roubados há muito tempo quando você fez uma conta em alguma rede social, né? Nós temos assim uma coisa bem mais a fundo essa questão, né? É um assunto que tem muito, né? Mas que poucas, é o que eu falei, é uma matrix, poucas pessoas dominam, né? Mas Essa sabe, questão. é uma coisa que eu falo muito, porque me incomoda também quando as pessoas falam, a culpa é do algoritmo. Mas quem criou esse algoritmo? Quem alimenta esse algoritmo são as pessoas, né? O algoritmo do Instagram ou de qualquer outra rede social, né? Facebook, Twitter, YouTube, ele vai sendo moldado baseado nas nossas atitudes. Né? É isso que as pessoas esquecem. Porque a máquina, ela não caiu do céu, né? O computador, ele foi criado pelo homem, as linguagens de programação, os algoritmos, né? Eles são ajustados através das nossas atitudes. Tem um movimento aí que eles querem, que eles pegam muito no pé dos algoritmos por questão racial, né? Normalmente, quando a gente faz uma busca... É incrível. Quando a gente faz busca por imagem, por exemplo... Às vezes naquele banco de imagens até tem imagens de pessoas negras, mas o algoritmo traz mais de pessoas brancas, pessoas loiras, enfim, né?
Mas a Uhum, culpa não é do algoritmo, a culpa é nossa. O algoritmo, ele é um reflexo da sociedade, né? uhum, Então exato. a gente precisa repensar muito as nossas atitudes, né? Por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é o que é porque ela é alimentada pelas pessoas, Ah, né? é. Uhum, Então, as pessoas precisam entender realmente melhor como que as coisas funcionam, né? Falta conhecimento. E às vezes uhum, não é que falta chegar conhecimento nas pessoas, mas as pessoas precisam querer entender um pouco melhor as coisas. E não é exato. nada muito complicado, são coisas simples. Se a gente começar pelo simples, vai dar tudo certo. Uhum. É um trabalho de formiguinha. Você Sim, começa a aprender a mexer no Google Docs, no Word, depois você já sabe, né? Uma outra coisa. E eu sempre digo que possibilidades tem muitas de se aprender. Grátis ou pagando, mas tem muito material, né? Muita coisa para você desenvolver. Se você quer realmente, tem como. Porque todo mundo tem um smartphone, muitas pessoas têm acesso à internet. É o que você faz desse uso. Eu sempre digo assim, o WhatsApp não é só para grupo de fofoca, também é para se compartilhar informar. corrente. Não é para só mandar bom dia Não. ou para, né? Tem coisas que tem que pensar um pouco. É, Poxa, meu filho baixou esse jogo. Eu sou assim, meu filho, ele quer baixar. Eu falo, qual jogo? Mãe, não importa. Enquanto eu te sustento, esse jogo aqui em casa não entra. Eu sou. Eu falo um pouco assim, não entra. Depois, quando ele tiver uns 18, 20, que ele, se ele quer, porque até lá ele também já está com uma mente formada, eu acredito eu, né? Que contra esse tipo de coisa, me assusta muito. Eu lembro meu filho, quando ele era menor, tinha amigos dele que não tinha idade, mas tinha aqueles jogos assim de matar a pessoa. Aí as pessoas falam, ai, mas não põe a culpa no jogo. Gente, não, o jogo é brutal. É uma coisa. Tem jogos que eu vejo como uma pessoa que quer desenvolver jogos que eu vejo e falo, gente, como alguém tem... E assim, eu me pergunto assim, de onde saiu a mente criativa para criar aquilo, sabe? Eu fico um pouco assustada sobre isso. Porque tem coisa. Assim, e também é uma questão que eu conversei com uma mentora outro dia. Tem alguns jogos que tem mensagens subliminares, né? Que você acha, é inocente esse jogo. Se você for mais a fundo um pouco no jogo, não era para aquela idade. E se Eu a tenho. criança ela não tem uma base muito bem construída, né, que vem aí a questão da educação, a moral, né, se a família não vem construindo bem essa criança, quando ela tem contato com esse tipo de jogo, ela está muito suscetível a se influenciar pelo jogo, né, pela Uhum, mensagem que uhum, esse jogo exato. passa, às vezes são mensagens claras ou subliminares, como você falou. Então, assim, tem pessoas que passam a vida inteira jogando esse tipo de jogo e não tem coragem de matar uma formiga, Uhum, né? Até porque na mente da pessoa tá muito claro que aquilo é um jogo, é um momento de distração, um momento de lazer, enfim, a vida real é outra coisa. Mas não é assim para todo mundo, né? exato. Então, quando você restringe isso para o seu filho, por mais que a educação, né, que você tenha aí clareza da educação que você dá para o seu filho, se você Uhum, acha que você tem que você não deve deixar ele acessar esse tipo de jogo, tá mais do que certa, né? uhum. Não, sumiu. Conseguir educar da melhor forma possível, seja conversando, seja Uhum. restringindo. Ah, ele não joga na minha casa, mas joga na casa do amigo. Aí a gente continua conversando, Então, você tem conversa que com a ver que mãe. tipo de amigo teu filho está Isso, andando. isso. Será que é para a gente precisa repensar aí muita coisa? E Uhum, aí, não exato. nem só sobre o uso da tecnologia, mas também o tipo de educação que a gente tem dado para as nossas crianças, né? E para os nossos adolescentes e até para os adultos. Não terceirizar a educação, né? Em Não, nenhum modo. a Tablet não é a gente babá, sabe, jogo a não gente que é é da área da referência. educação, a gente sabe muito bem que terceirizar a educação nunca dá muito certo, né? Então, Não, assim, não tem não como, mesmo. não tem como. Exato.
É que A gente educar é um trabalho árduo, não sabe, é fácil. Cris? É um trabalho árduo mesmo. E tem que se pensar, né? Teve o filho, vai levar uns anos. Eu pensei, ai, quando ele tiver uns 15, não vai me dar trabalho, eu já vou estar assim, né? Eu sinto saudades de quando ele era um bebê. E você controlava melhor, né? Verdade. Bom, Cris, olha, a gente está batendo o tempo da nossa live, que pena, mas essa não será nosso último encontro. Como nós conversamos, vamos desenvolver mais coisas aqui pro Istra, porque eu gosto do seu trabalho. Muito Aliás, bom. as meninas que são pedagogas, que trabalham com educação, eu recomendo o trabalho da Cris, é muito legal, ela ensina bem bacana, sabe? Assim, eu sempre falo com as meninas, eu tenho um grupo lá da faculdade, eu falo, gente, elas me perguntam, por que você resolveu também estudar tecnologia? Eu falo, gente, porque essa pedagogia que a gente está aprendendo aqui não convence essa geração de hoje. O Paulo Freire e o Piaget de hoje é Mark Zuckerberg e Tesla. Então, nós temos que aprender, assim, juntar os dois, né? Ao menos é isso que eu acredito, assim. Eu também acredito muito no poder da tecnologia na educação, viu? Tanto que por isso é sobre esse assunto que eu falo nas redes sociais, mas a gente precisa estudar mais sobre o assunto, né? Uhum. Sem essa coisa de impor a tecnologia, mas de uma forma que ela seja acessível, não só na educação, mas principalmente no dia a dia das pessoas, né? A Uhum, tecnologia, ela não é exato. mais uma área específica de um certo público ou para uma certa atuação, né? Ela realmente precisa fazer parte do nosso dia a dia para ser Exato. algo assim que ajude a sociedade a evoluir como um todo, né? Então, eu acredito muito no poder da tecnologia. E é muito importante se informar também sobre isso, para você não ficar à mercê disso, né? Como foi a famosa fake news em algumas situações que aconteceram nos últimos tempos. Que nós não vamos aqui polemizar, não é o intuito do Instagram nosso, mas teve alguns últimos acontecimentos no mundo, não só no, no Brasil ou aqui na Europa, que por causa de fake news foram desenvolvidos aí certos zumbis que resolveram sair de algum buraco e tá espalhando certas coisas sobre coisas que a gente sabe que não é. Que se você é o mínimo informado, você vê que aquilo é uma coisa para, né, essas correntes, essas coisas que são mandadas, né? Então, não são benéficas, não são coisas legais, né? Então, eu acho que é isso, é se informar, é procurar saber. Se você vê aquele código ali difícil, não precisa estudar aquilo. Nós vamos, como eu disse, vamos ter alguns convidados aqui esse mês que vai falar sobre isso. E é isso, é procurar saber, pelo menos um pouco do que é, de como isso vai evoluir, para onde vai levar, né? Para não ser pego de surpresa de repente, ou para não ficar para trás também. Tem várias profissões que vão ficar no caminho por causa da tecnologia. Isso é um fato. Já começou, né? Então, Cris, eu quero muito te agradecer pelo seu pela sua participação aqui e volta. Nós vamos falar, nós temos ainda outros temas para falar. Eu quero muito que você volte aqui em um outro momento. Te desejo um ótimo Natal, um ótimo fim de ano. Agradeço as pessoas que estavam online aqui com a gente, que estavam assistindo, e agradeço também de antemão quem vai assistir em algum momento essa live. E eu espero de verdade que seja uma informação, que seja algo para agregar a vida de quem está, né, assistindo aqui esse nosso bate-papo. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer enorme, uma live deliciosa. É um assunto que eu tenho certeza que ficaríamos aqui o dia inteiro, né, Com falando sobre certeza. ele. Mas Uhum. volto sim, vai ser um prazer voltar aí para a gente falar mais sobre esse assunto, porque é necessário, né?
a gente compartilhar conhecimento, principalmente sobre esse assunto da tecnologia, para que chegue cada vez a mais pessoas, né? Boas festas para você, um ótimo final de ano, que você tenha um final de ano aí muito feliz, e muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. É isso. Agradeço a todo mundo. Até breve. Vai ter lives muito legais aqui esse mês, convidando já de antemão. E bem bacana, vamos falar bastante de tecnologia esse mês. Eles vão dizer, ai, Michelle, mas você. Sim, vamos falar, porque eu quero informar. Eu quero dizer para vocês que não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas pensam e que nós temos sim que tá dentro do, assim, tentar ao menos entender tudo isso que está acontecendo, né? Não deixar elas nos dominar, mas nós escolhermos aquilo que a tecnologia vai fazer parte da nossa vida ou não. Mas como uma mãe, uma namorada, eu digo uma coisa aqui: horário de refeição e de estar com a família é horário sem tecnologia. Tá? Obrigado e a gente se vê.